Sejam todos e todas bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o professor Cido Assis. Agradeço as inscrições que tivemos até o momento. Isso tem contribuído e vem contribuído de forma assim, significativa para o canal. E quero já pedir a você que pela primeira vez está aqui vendo o meu vídeo, que se inscreva no canal, dê o seu joinha caso você goste, dê o joinha negativo caso você não goste, e não deixe também de fazer o seu comentário e compartilhe o vídeo. Isso também contribui muito para o alcance, né? Para que o canal seja mais reconhecido. A matéria ontem do Fantástico passou assim uma notícia, né, de uma senhora negra que, já imobilizada no chão, o policial pisa no seu pescoço. Cena assim muito parecida com a do Floyd, né? A diferença é que, graças a Deus, essa senhora ela não veio a falecer, né? Ela não veio a óbito. Graças a Deus essa senhora está viva, inclusive viva para poder contar a história, né? E como a matéria mesmo lá mostrou, ela não está deixando barato, ela entrou na justiça e ela disse que vai até as últimas consequências, né? Para poder resolver esse tipo de situação terrível, muito triste, um cenário assim de um tremendo absurdo que acontece nesse país, e muitas vezes acontece assim de uma forma muito naturalizada. Arruma uma justificativa daqui, dali, até o próprio poder constituído. Às vezes arruma assim uma solução, né? Aquele tipo de solução assim para poder chegar na imprensa e dizer que o Estado está preocupado com isso, como foi o caso do Dória, né? Que é o governo lá de São Paulo, que disse que os policiais foram tirados do serviço, né? Foram afastados, né, do cargo, do seu serviço. E só que depois de tudo isso, outras situações, outras violências vêm acontecendo. Elas continuam, elas não terminam, né? Elas continuam. Isso porque o que está por trás de tudo isso, né? Existem questões históricas, né, que explicam tudo isso. E os grupos que trabalham, os grupos organizados, né, que lutam, por exemplo, contra o racismo, eles vêm denunciando, vêm assim, tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro, os grandes centros, existem grupos muito fortes que denunciam todo tipo de violência que acontece contra a população negra. E dentre, né, aí a população negra, né, as mulheres, por exemplo, negras, sofrem uma violência absurda, né? São assassinadas. O feminicídio, que está muito forte, muito presente nesse meio. Então, eu quero primeiramente aqui fazer uma leitura muito rápida sobre o que foi mostrado ontem no Fantástico. PM de São Paulo quebra perna e pisa no pescoço de mulher negra rendida no chão. Quanto mais eu me debatia, mais ele apertava a botina no meu pescoço, contou. Policiais foram afastados e responderão a inquérito. Olha só, sempre tem esse tipo de solução, né? O programa Fantástico da TV Globo exibiu na noite deste domingo uma cena de violência policial contra uma mulher negra de 51 anos durante abordagem em um bar de Parelheiros, na zona sul de São Paulo.
A dona do bar, viúva, com 5 filhos e 2 netos, contou ao programa que estava tentando defender um amigo que fora derrubado pelo PM e ficou desfalecido no chão. Ela afirma que, ao pedir para o policial cessar a violência, foi empurrada para uma grade e agredida por outra agente. A vítima relata que tomou 3 socos e foi derrubada com uma rasteira. Na queda, ela diz ter fraturado a tíbia. Um vídeo que registrou a cena mostra a mulher deitada de bruços ao lado de um carro enquanto o policial pisa em seu pescoço e apoia todo o seu corpo sobre a vítima. É umas coisas assim tão estranhas, né? E a gente percebe assim que por trás disso está assim, muito presente esse racismo estrutural, que inclusive eu fiz um vídeo que você pode encontrar aqui no meu canal, quando eu tratei lá sobre a demissão do Decotelli. O Decotelli e o racismo estrutural. O que poderia ter por trás da demissão, por exemplo, do Decotelli em relação ao racismo estrutural. E na oportunidade eu falo um pouco sobre esse racismo estrutural, que é muito presente na sociedade brasileira. Então, um racismo estrutural assim, histórico, cultural, que está inclusive assim muito presente na formação de grande parte do nosso povo, aonde, por exemplo, o negro ele é desprezado, ele é desconsiderado, ele é atribuído assim um valor muito menor em relação a pessoas brancas na nossa sociedade. E o pior de tudo é que esse tipo de situação ela é naturalizada, ela é normalizada. É como se tudo fosse normal, como se tudo fosse assim mesmo. Um caso igual esse, por exemplo, qual a reação da população com um absurdo igual esse, vendo um absurdo igual esse? A gente sabe de como eu citei aqui, de grupos, né? Algumas pessoas conscientes, né? Que são preocupadas, militantes, que vão levar assim esse caso, que vão dar o seu grito, né, contra tudo isso. Mas a gente não vê assim uma movimentação semelhante, por exemplo, o que aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos. Falta assim uma reação mais forte aqui no Brasil. Talvez essa seja um pouco assim a diferença, né, do que acontece aqui no Brasil e do que acontece nos Estados Unidos. Ou talvez o nível de articulação de grupos e tudo mais lá nos Estados Unidos seja até um pouquinho melhor do que no Brasil. Aí eu queria, para poder encerrar, apresentar alguns dados que penso assim que são importantes. No Brasil, de cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras. De cada 100, 71 são negras. Entre 2005 e 2015, a taxa de homicídios de pessoas negras aumentou 18,2%, enquanto a das pessoas não negras diminuiu 12,2% no mesmo período. Um aumento da população negra e a diminuição da população branca. Ao fazer o recorte de gênero, o abismo se torna mais proeminente. Enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras teve crescimento de 4,5%, entre 2007 e 2017, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 29,9%, em torno de 30%. Em números absolutos, entre as não negras, o crescimento foi de 1,7%. Já entre mulheres negras foi de 60,5%. Os dados são do Atlas da Violência, publicado em 2017 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em relação ao mercado de trabalho, a maior parcela de desempregados é da população negra, são 64% do total
de 13,7 milhões sem ocupação, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, enquanto 34,6% dos trabalhadores brancos estavam em ocupações informais. Entre os pretos ou pardos, esse percentual era de 47%. Mesmo com maior acesso à educação, eles têm os menores salários. Quando está falando assim de acesso, foi a partir das cotas, né? Essas cotas aí que correm um tremendo risco, né? Com o presidente Bolsonaro, de ter um corte, né? E a gente sabe que os seus ministros, essa ideologia absurda que é pregada, né, com esse desgoverno, a gente sabe assim o quanto que o negro não tem tanta importância. Lutar em favor da população negra, com tudo que eles merecem, né, não faz parte, por exemplo, da agenda. Jamais fez parte da agenda desse desgoverno que está aí, infelizmente. Por isso, encerrando, eu quero aqui, em alto bom som, dizer para vocês: fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro.